Torcedor vascaíno, chama reacesa. A esperança de uma permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro está mais viva do que nunca, mesmo diante da derrota que aconteceu dentro de São Januário nesta última terça-feira para a limitada equipe do Corinthians pelo placar de 4-2. Mesmo após um sentimento frustrante, um sentimento após aquela derrota de que iríamos retornar à Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Um sentimento de fichas entregues, cartas dadas, desistência. Mudou o torcedor. Mudou. Esse Campeonato Brasileiro está de fato uma loucura e ontem o torcedor vascaíno foi surpreendido. Em uma noite especial. Essa é a grande realidade. Uma noite de quarta-feira especial para o torcedor. São Paulo venceu o Bahia dentro da Arena Fonte Nova após mais de um ano sem vencer atuando como visitante. Fluminense venceu o Santos dentro da Vila Belmiro, focado completamente no Mundial. O tricolor das Laranjeiras venceu o Clube Paulista. E para finalizar, para colocar a cereja do bolo, aquela pitada gostosa, teve até Flamengo perdendo de 3 no Maraca. Se isso não é uma noite especial, torcedor vascaíno, olha, eu sinceramente não sei o que é. O certo é, independente de tudo, independente de Flamengo, independente de Bahia, independente de Santos, o que importa é que o Vasco não terminará essa rodada dentro da zona do rebaixamento. Que loucura e que alegria, torcedor vascaíno. Mas é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. O primeiro vídeo de quinta que chega animado, agitado, num clima gostoso, num clima leve. O torcedor vascaíno tem por que se alegrar nessa quinta-feira de manhã. Mas antes de começar esse vídeo, torcedor, rapidinho, como sempre faço aqui no canal, é claro, quero dar as boas-vindas aqui a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, nessa manhã de quinta-feira de alívio ao Cruz Maltino. E você que está aí do outro lado, cara, de verdade se inscreva no nosso canal. Porque o que acontece? Terça-feira o Vasco perdeu. Com a derrota do Vasco, várias pessoas saíram daqui do canal. Várias pessoas tiraram a sua inscrição. Isso é normal, é um comportamento normal do torcedor vascaíno. Esse ato de nunca mais quero saber de Vasco. Aconteceu aqui no YouTube, aconteceu nas outras redes que eu tinha, vários saíram. Mas aí ontem, com a vitória do São Paulo e do Fluminense, vários já voltaram, porque a chama reacendeu, a esperança continua. Mesmo diante de uma derrota para o Corinthians, o Vasco ficará fora da zona do rebaixamento nessa rodada. Então é claro, torcedor vascaíno, você que é um desses, que na terça-feira à noite estava falando para si mesmo, eu não quero mais saber de Vasco da Gama, mas vem aqui nesse vídeo quinta-feira de manhã para saber de Vasco após as derrotas de ontem, deixa aí nos comentários, e é claro, se inscreva, essa é a hora, vambora, é o que nos resta, olhar para domingo e pensar no Grêmio dentro da arena. E é pensar numa vitória. Além disso, é claro, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, ative o seu sininho de notificação de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco pra caramba, torcedor. Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque olha, torcedor vascaíno, que loucura. Essa é a frase que retrata muito bem esta 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que loucura! O Vasco enfrentou o Corinthians nessa última terça-feira em São Januário às 9h30 da noite. Um Corinthians, e eu chego aqui um pouco ao lado para vocês primeiramente darem uma olhada nos resultados, um Corinthians que vinha de uma goleada sofrida para o Bahia dentro da Neoquímica Arena. Um Corinthians que via com seu emocional em baixa e um Vasco que ia para São Januário com o emocional em alta, pois estava com 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 3 empates. Mas de forma surpreendente, de forma triste, decepcionante, o Vasco foi derrotado para o Corinthians dentro do Caldeirão pelo placar de 4-2. O Corinthians, que foi goleado, goleou o Vasco em São Januário. Claro, a partir dessa derrota, o sentimento do torcedor vascaíno não poderia ser outro do que não já era. O Vasco será rebaixado. Até porque, com olhares normais, teria pela frente, numa quarta-feira, um Santos e Fluminense dentro da Vila, um Santos que vinha de bons resultados, um Santos que vinha de jogos de invencibilidade. As últimas 4 partidas do Santos não havia perdido nenhuma. Um Santos que está jogando bola dentro da sua casa com o apoio do seu torcedor contra um Fluminense
que não quer saber mais de brasileiro. Um Fluminense que não tem mais o que disputar no Campeonato Brasileiro, apenas se preparar para o Mundial. E a cabeça do torcedor vascaíno era: o Fluminense não vai ganhar. E a cabeça do torcedor do Fluminense era que o Fluminense entrega esse jogo. Se o Santos fizer gol, vamos comemorar. Essa era a cabeça do torcedor do Fluminense. E olha, torcedor, o Fluminense venceu 3-0 dentro da Vila. A partida que aconteceu às 7 horas da noite terminou com um resultado super positivo. Porém, às 8 horas, uma hora depois da bola rolar para Fluminense e Santos, entravam em campo na Arena Fonte Nova Bahia e São Paulo. Um jogo com um grau de importância até maior do que Fluminense e Santos. Porque o Bahia era uma equipe que, pontuando, ultrapassaria o Vasco na tabela e o Vasco retornaria à zona do rebaixamento. Um Bahia que vinha de uma goleada contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Um Bahia que vinha com o emocional em alta. Um Bahia que jogava dentro de sua casa, na Arena Fonte Nova, lotada de torcedores apoiando o clube, contra um São Paulo que, de forma igual ao Fluminense, não tem mais nada a brigar no Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu a Copa do Brasil. São Paulo está classificado para a Libertadores. São Paulo entrou na rodada com 47 pontos e não iria cair. Mas sabe o que aconteceu? Tanto quanto o Fluminense venceu o Santos na Vila, sem mais nada a disputar, quanto também o São Paulo venceu o Bahia na Arena Fonte Nova. Não com gol marcado no primeiro tempo, não com gol marcado no segundo tempo, no meio ou no início do segundo tempo, mas com gol marcado aos 52 minutos da segunda etapa. Caio Paulista, que saiu do banco de reservas, entrou em campo e fez o gol no último lance da partida. Um gol que eu aqui em casa comemorei mais do que nunca. Um gol que eu gritei Vasco na janela como se tivesse sido um gol do próprio Vasco da Gama. E após esses resultados, a tabela hoje se encontra dessa maneira que vocês estão olhando aí do lado. De forma muito semelhante como ela começou essa 36ª rodada. A única diferença na parte de baixo é o Corinthians, que ultrapassou a equipe de Cruzeiro e Fortaleza e está na 12ª colocação. Nesse momento, ainda não matematicamente, porém praticamente livre de um rebaixamento, porque o Bahia tem 41 e é o time dentro da zona, e o Corinthians é o 12º e tem 47. Ou seja, 6 pontos distanciam o Corinthians de Bahia. O Corinthians, empatando um jogo, o próximo, já se salva de um rebaixamento, pois 6 pontos de diferença em 6 de disputa. O Inter, que venceu o Cuiabá também na noite de ontem, e matematicamente está livre de um rebaixamento. Ou seja, matematicamente, os clubes que hoje ainda têm chance de cair à Série B são Vasco, Santos, Bahia, Cruzeiro e Fortaleza. Visto que, se Fortaleza hoje, que entra em campo contra o Red Bull Bragantino, vencer a sua partida, estará também livre de um rebaixamento. Visto que também Cruzeiro, caso entre em campo hoje e vença o Atlético Paranaense às 8 horas no Mineirão, assunto que a gente já irá comentar, também, muito provavelmente, ainda não matematicamente, mas pela lógica, se livrará de um rebaixamento. Então hoje, as equipes que têm chances mais reais, mais claras de um rebaixamento, são essas: Bahia, Vasco e Santos, a depender do resultado das partidas entre Cruzeiro e Atlético, e Red Bull Bragantino e Fortaleza em Bragança Paulista. O certo é, torcedor, o Vasco não terminará essa rodada dentro do Z4. O que é importante, emocionalmente é essencial, e emocionalmente para o torcedor é especial. Alívio para o torcedor vascaíno, alívio para o Cruz Maltino nessa noite de quarta-feira, para esse restante de quinta. E olha, vascaíno, agora é olhar para frente, é o que nos resta. Domingo, o Vasco entrará em campo. Vasco entrará em campo contra a equipe do Grêmio. E a partir desse momento, o Vasco depende só de si. A chama está reacesa e é importante falar: o Clube de Regatas Vasco da Gama depende apenas de si para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 1 ponto a mais que o Bahia, que é o clube que está dentro da zona. Ou seja, o Vasco terá 2 partidas pela frente. Se o Vasco vencer esses 2 jogos, o Vasco não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Grêmio nesse próximo domingo na Arena, um jogo muito difícil, inegável, e depois enfrenta o Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro. Um jogo importante de ser falado. É decisão. É decisão. Vasco e Red Bull Bragantino é um jogo mais importante até mesmo do que esse jogo entre Vasco da Gama e Grêmio. E quais são os cenários possíveis? É vencer as 2 e não cair. Mas fazendo 4 pontos, o Vasco também pode não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, para isso, é torcer para que o Bahia não vença os seus 2 próximos jogos e torcer para que o Santos também não vença os seus 2 próximos jogos. O Vasco empatando 1 e vencendo os 2. O Bahia perdendo 1 e empatando o outro. Ou
Aliás, independente do que aconteça, né? Vamos ser direto. Vasco vencendo os dois, não cai. Se vencer um e empatar o outro, faz 4 pontos. É torcer para o Bahia vencer apenas um. Se o Bahia perder a próxima partida e o Vasco já vencer, torcedor, a partida contra o Grêmio nesse próximo domingo, o Vasco já se livra matematicamente de um rebaixamento. É muito importante essa visão a vocês. O Vasco matematicamente já poderá se livrar de um rebaixamento nesse próximo domingo. O que precisará ser feito? 4 horas o Bahia entrará em campo. Bahia enfrenta a equipe do América Mineiro dentro do Independência. Se o Bahia perder para o América dentro do Independência e o Vasco vencer a sua partida contra o Grêmio na Arena, o Vasco poderá no próximo domingo já comemorar a permanência na elite do futebol brasileiro. Esse é o clima. O jogo virou, a chave virou. E como o próprio Ramon Dias disse, né? O técnico argentino tinha razão na entrevista coletiva desta última terça-feira, infelizmente, após a derrota para o Corinthians. Ramon Dias, em coletiva, deixou bem claro que o futebol muda muito rápido. Ele disse, o futebol muda muito rápido. Quando pensa que alguém não pode se levantar, se levanta. Pode acontecer tudo, uma equipe conseguir pontos e se salvar. E, olha, torcedor, é a realidade. O futebol muda muito rápido, e mudou. Santos, que estava invicto, perdeu por 3-0. O Bahia, que vinha de uma goleada, perdeu dentro de casa para uma equipe, que era o São Paulo, que não vencia há mais de um ano. Uma noite especial, uma 36ª rodada especial. Especial ainda mais pelo que foi visto ontem dentro do Maracanã. E é bom falar, a gente é Vasco, a gente sabe que é gostoso quando eles perdem. O Flamengo foi derrotado ontem dentro do Maracanã pelo placar de 3-0. E para fechar com chave de ouro, o primeiro gol da partida foi marcado pelo cria das categorias de base, Paulinho. Paulinho fez o primeiro gol do jogo e ao comemorar fez um shh para a torcida flamenguista. E ainda bateu no peito e disse, aqui é a minha casa, o Maracanã é a minha casa. Ou seja, aqui quem manda sou eu. Então o Vasco ontem dando mais alegrias ao torcedor vascaíno do que se fosse o próprio Vasco entrando em campo. Então torcedor muito legal, volto a repetir, chama reacesa, ânimo reaceso. O vascaíno tem motivos para se alegrar nessa quinta-feira. Mas olha, hoje é recuperar as energias. Teremos quinta, sexta e sábado para treinar e visar esse confronto decisivo contra o Grêmio, em Porto Alegre, nesse próximo domingo. Mas eu quero falar sobre algo que vai acontecer hoje. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Pois hoje o Cruzeiro enfrentará a equipe do Atlético Paranaense no Mineirão. O Cruzeiro é uma equipe que luta diretamente com o Vasco para não cair a Série B. O Bahia tem 41, está dentro da zona, e o Cruzeiro tem 44, ou seja, o Cruzeiro luta pela permanência na primeira divisão. Qual é a grande questão, porém? Ontem o Coritiba entrou em campo contra o Botafogo sem público, pois houve uma grande confusão no sábado retrasado dentro da Vila Capanema. Uma confusão entre torcedores do Cruzeiro e do Coritiba dentro de campo. De fato, uma batalha campal vista que teve que ser o jogo paralisado. Cenas que rodaram todo mundo, cenas lamentáveis. Cenas que, de uma forma corretíssima, fizeram com que Cruzeiro e Coritiba tivessem suspensão de público dentro dos estádios. Cruzeiro não pôde levar público, para a partida contra o Vasco na última quarta-feira no Mineirão. Cruzeiro não pôde levar público para o jogo em que atuou longe de casa contra a equipe do Goiás na Serrinha. Coritiba ontem também não pôde levar público para a partida contra o Botafogo. E o Cruzeiro não iria levar público para a partida de hoje contra o Atlético Paranaense dentro de casa. Uma partida vital, inclusive, para o Clube Mineiro. Porém, o que aconteceu? O STJD julgou o adiamento ao Cruzeiro. E a suspensão preventiva de 30 dias caiu por terra. Com isso, com o adiamento, o Cruzeiro poderá entrar em campo hoje diante do Atlético Paranaense com público. Terá público na partida. Essa decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde dessa terça-feira e a definição é exatamente essa. Terá público para Cruzeiro e Atlético nessa noite de hoje. E aí eu te pergunto, onde está a isonomia nesse Campeonato Brasileiro? Ela não existe, certo? A isonomia nesse Campeonato Brasileiro, ela não existe. Um Vasco que depois daquela confusão vista contra o Goiás, onde ninguém invadiu o campo, diferente do Coritiba e Cruzeiro, atuou 4 meses sem público. São Januário foi fechado depois daquelas cenas. Algo ridículo aconteceu. Enquanto isso, um Cruzeiro que entrará em campo hoje com público, mesmo após uma batalha campal vista dentro da Vila Capanema. Aos responsáveis por esse espetáculo vergonhoso que acontece no Campeonato Brasileiro, eu bato palma. Vocês pegam algo impune e transformam, em algo correto. É uma loucura o que os responsáveis pela STJD, os responsáveis pela CBF estão fazendo nesse Brasileirão. E não apenas se tratando de STJD, também a própria CBF.
Pênalti marcado, aliás, pênalti feito e não marcado. Pênalti nítido, claro, contra a equipe do Corinthians nessa última terça-feira. O Corinthians fez o gol aos 25 e aos 29, ou aliás, aos 28, houve uma penalidade máxima dentro da área do Vasco da Gama. Moscardo, jogador do Corinthians, colocou a bola dentro da área. Movimento antinatural, braço esticado, é pênalti. É pênalti um lance como aquele. Só que surpreendentemente, ou aliás, normal, né? Nada foi marcado. Assim como o Corinthians já foi beneficiado no jogo deste Campeonato Brasileiro dentro da arena da Neoquímica Arena contra o Grêmio, onde um defensor do Corinthians coloca a mão lá em cima, a bola em um chute contra o Grêmio dentro da arena. No final da partida bate na mão e nada é marcado na cara do árbitro da partida. Assim como um Corinthians que conseguiu afastar o Daronco, né? O Daronco marcou um pênalti para o Santos dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians reclamou e desde lá, o Daronco nunca mais apitou os jogos do Corinthians, ficou até afastado um tempo. Um Corinthians que volta naquele assunto tem representatividade, então você não pode marcar nada contra o Corinthians ou errar contra o Corinthians. É isso. E aí teve esse pênalti. E sabe qual é o pior? O Vasco já sofreu com pênaltis assim nesse brasileiro. Um pênalti que o Léo cometeu contra o São Paulo. Um pênalti do Rossi, né? Contra o Cruzeiro. E um lance semelhante, terça-feira, a favor do Vasco, nada foi marcado. Inclusive, Paulo César de Oliveira falou sobre isso. A gente chegou a comentar, né? No vídeo de ontem. Ele disse, em uma entrevista ao canal ao programa Troca de Passe, do Sport TV, abre aspas, para mim foi pênalti do Moscardo. Ele até tentou evitar, mas a bola bateu no cotovelo, que estava ampliando o espaço do corpo, uma posição antinatural. Esse lance lembra o pênalti cometido pelo Rossi contra o Cruzeiro. Só que torcedor, nada foi marcado. E para piorar tudo, enquanto vários comentaristas de arbitragem se posicionaram confirmando que foi pênalti, ontem houve-se a coragem do VAR, de Vasco e Corinthians, considerar que não houve pênalti. A CBF divulgou os áudios da partida e na gravação Daniel Nobre Bins, que foi o VAR do jogo entre Vasco e Corinthians, considerou totalmente acidental o toque de Moscardo com o braço dentro da área. Dê uma olhada aí no áudio do VAR, o áudio que foi divulgado da cabine, onde Daniel Nobre Bins confirma que para ele é um toque acidental. O Graxa está em cima, posicionado, totalmente acidental, tá? O braço está recolhido, não tem uma ação deliberada, ok? Isso. Pega no cotovelo dele, bota para mim pela 7. Desde o braço passado, ele mesmo tenta se assusta e já está recolhendo o braço. Ele está na posição... Isso, já tá recolhendo o braço. Já na posição deixa seguir estabelecida. Deixa seguir. Neto, peraí. Sávio na escuta. Oi. Tudo ok, tá? Nesse primeiro lance o Cássio acerta a bola, depois totalmente acidental o choque de jogo e depois uma possível mão. A bola toca realmente no braço do jogador do Corinthians, tá em situação de disputa e tá com o braço totalmente posicionado naquela posição e recolhendo o braço, tá? Sem gesto adicional. Mão acidental, chega. Proximidade também. Proximidade é muito grande, tá? Vamos jogar, já foi chegado. Tá. Ele tá tirando o braço. Ele tá tirando o braço. Ele tá na posição. Então, torcedor, é completamente surreal. Sabe por que é surreal? Que ao mesmo tempo em áudio, o próprio VAR, o Daniel, ele confirma que o braço está posicionado em cima. A partir do momento que o braço está posicionado em cima, isso para mim não é um movimento natural. Você não anda à rua, você não joga futebol com o braço assim. Não joga futebol com o braço assim. E o Moscardo estava com o braço assim no lance. E além do mais, ele confirma, né? Pega no cotovelo dele, ou seja, ele confirma que bate no braço, ele confirma que o braço está acima, e ele confirma que o jogador se assusta a bola batendo, a partir do momento que a bola toca no braço, então ele confirma que foi pênalti. Mas pega um critério, mistura e no final fala que não foi pênalti. E o que me dá mais raiva é o Sávio nem sequer ter ido ao VAR olhar. Então, torcedor, é uma bagunça generalizada. Uma bagunça generalizada. Eu queria saber se por que no lance envolvendo o Léo contra o São Paulo e no lance envolvendo o Rossi contra o Cruzeiro, não houve esse mesmo posicionamento. Porque o toque foi acidental. O Léo queria colocar a mão na bola ali. O Léo estava com o braço até para baixo no momento que a bola bate naquela partida contra o São Paulo. O Moscardo ontem estava com o braço para o alto. Ou melhor, anteontem. O Rossi, na quarta-feira retrasada contra o Cruzeiro, foi um movimento natural. Foi acidental. Foi de propósito. Ficam essas dúvidas, o porquê esse critério é utilizado quando é um lance importante a favor do Vasco, mas quando é contra o Vasco, marca o pênalti e tá nem aí. Então, torcedor, é muito complicado o que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro. É algo realmente triste, é algo chato, é algo duro de engolir.
mas é contra tudo e contra todos e é de fato agora até o final. Mas enfim, vascaíno, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E olha, para finalizar o vídeo, falar sobre 2 informações rápidas e muito importantes. A primeira, Vasco da Gama ontem acertou a compra em definitiva do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, junto ao Náutico. A negociação entre os clubes já está nesse momento em trâmites finais. O valor de compra é de R$2 milhões aproximadamente, com um contrato assinado de 4 anos. O Vasco já havia desembolsado no início dessa temporada R$300 mil pelo empréstimo do jogador até abril do ano que vem. E nesse momento o Vasco negocia com o Náutico para comprar em definitivo o atleta até o final de 2027. Matheus Cocão fez 17 jogos com a camisa do Vasco da Gama nessa temporada. Um volante que se destaca, é muito jovem e sim, pode ter um futuro importante aí com a camisa do Vasco daqui para frente, até por ser novo, tem apenas 21 anos de idade. Falando em jogador novo, ontem também foi um dia importante para a base Cruz Maltina. Ontem o Vasco da Gama renovou o contrato do zagueiro Lincoln, que é o capitão, inclusive, do Sub-20 do Vasco da Gama, e acertou também o primeiro contrato profissional com o meio-campo Juninho, do Sub-17. Então o Vasco da Gama aí fazendo essa reformulação, né, na sua categoria de base, assinando um contrato profissional com alguns atletas que se destacam, renovando o contrato com alguns outros jogadores, assinando o contrato de formação. Então o Vasco da Gama aí chegando junto dentro da base visando esses próximos anos, e também no profissional começa-se a dar os seus primeiros passos visando a próxima temporada. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi nossa Acorda Vascão, uma forma mais leve, né, de trazer um conteúdo, de trazer um vídeo, visto que aconteceu ontem nessa 36ª rodada. Que bom, vascaíno, que gostoso ver o que aconteceu. Mas vamos embora. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo dessa sexta. Contamos aí com a sua presença, com seu like, com seu joinha, com seu gostei. E como, né, claro, a gente sempre fala aqui, se inscrevam, compartilhem. Saudações vascaínas.